O Chelsea não pipocou em mais um confronto importantíssimo e conquistou 6 pontos no duelo contra o West Ham. Meu nome é Vitor Rosa e esse é o Primeira Análise. O jogo de 6 pontos, que é quando você consegue 3 pontos na briga por algo e impede o seu adversário de fazer mais 3. Então você está fazendo com que esse jogo valha mais do que apenas os 3 pontos que você conquistou. Então era um duelo fundamental contra o West Ham. Em caso de derrota seriam eles que fariam estes 6 pontos. E o Chelsea se consolida mais na briga pelo G4 da competição. O Liverpool, inclusive, empatou. Então o Chelsea tem que se lembrar que, apesar do excelente trabalho do Thomas Tuchel, que conseguiu levar o time para a final da FA Cup e conseguiu levar o time para a semifinal da Champions League, o Chelsea precisa se colocar entre os 4 melhores colocados da Premier League, que talvez seja a principal meta do trabalho de Thomas Tuchel, o principal objetivo. Claro que agora a gente sonha com a conquista de uma Champions League, mas quando o Tuchel foi contratado, a ideia é que ele chegasse entre os 4 melhores da Premier League. Então esse jogo foi um passo muito importante na direção disso. Por quê? Porque se a gente não ficar entre os 4, a gente vai ter a obrigação de ganhar a Champions League. E eu acho que nesse momento, apesar de ter 25% de chance, estatisticamente falando, a gente sabe que as chances do Chelsea de realmente ser campeão da competição não são chances a se considerar para, não, beleza, agora a gente vai focar na Champions League e deixa a Premier League de lado, porque na Champions League a gente vai conseguir. A gente sabe que não é assim. Em 2012, a gente foi campeão da Champions League, em um ano que se a gente não ganhasse a Champions League, a gente não ia estar na próxima edição, porque a gente não fez uma campanha no campeonato que nos colocou entre os 4 melhores. Naquele ano, por coincidência, a gente ganhou a FA Cup, ganhou a Champions League e não ficou entre os 4 na Premier League. Mas eu não quero dar essa sopa para azar, não. Se der pra gente ficar entre os 4, ganhar a FA Cup e ganhar a Champions League, tá bom, sem susto. Então esse jogo era fundamental. Um pouquinho da partida, a principal mudança com relação ao que vem apresentando Thomas Tuchel desde que chegou ao Chelsea foi na ala direita, um jogador que ainda não havia feito esse papel, que foi o Azpilicueta. Eu particularmente acho que o Azpilicueta é um cara que pode jogar, até se você colocar ele de atacante, de ponta, ele vai se esforçar e vai tentar entregar seu máximo, mas eu já não acho que é a melhor posição para o Azpilicueta jogar de ala. Ele, compondo a defesa, joga melhor. Quando você tem mais preocupações com frear contra-ataques, com a marcação, o Azpilicueta pode ser uma boa opção por ali, mas ele tem muita dificuldade, até pela idade, né? Ele de ficar cobrindo toda aquela faixa do campo como o ala tem que fazer, de subir, voltar muito, de ser ao mesmo tempo um lateral e ser quase um ponta. Então é complicado para o Azpilicueta fazer essa função, se dedicar o jogo todo nessa função, mas ele é um cara que onde você precisar colocar, ele vai dar o máximo dele e por isso ele já é um dos ídolos do Chelsea. Em compensação, pelo outro lado, na outra ala, estava o Ben Chilwell, que chegou hoje a sua 10ª participação em gol na temporada, faz uma excelente temporada de estreia no Chelsea, ainda se adaptando a um time maior, a um desafio maior. Ele não foi 100% bem durante essa trajetória dessa temporada, ele teve seus altos e baixos, mas ele vem terminando a temporada muito em alta, principalmente depois da chegada de Thomas Tuchel, que exigiu que ele se adaptasse à ala. E ele vem se adaptando cada vez mais, vem sendo cada vez mais importante e entregando em jogos importantes como foi esse. Hoje ele entregou uma assistência para o Timo Werner e esse que vai merecer o elogio pelo gol. Fez uma excelente jogada desde que recebeu a bola, conseguiu girar no pivô, construir o lance e entrar na área para finalizar bem, mas ele ainda sofre com algumas grandes chances perdidas. Hoje ele também sofreu uma grande chance, mas vamos focar aqui no elogio ao Timo Werner, que é um jogador que lidera o time em assistências e é um dos principais artilheiros da equipe também, por mais que ele já conseguiu fazer temporadas de 30 gols, essa temporada ele tem na faixa dos 10 gols. Então essa não é a temporada mais artilheira dele, mas é uma boa temporada de estreia, de adaptação. Precisa melhorar essas grandes chances perdidas, questão de confiança, questão de adaptação mesmo à liga, o tempo de bola, o zagueiro chegando, a pressão é diferente do que acontecia na Bundesliga, mas ele mesmo falou, eu não sou acostumado a ser o cara que dá mais assistências do que faz mais gols, mas se eu estiver ajudando a equipe é por aí. E ele ajuda sim a equipe muito, e vale lembrar, a primeira temporada dele, a gente espera que na próxima ele tenha uma evolução
e aí sim seja um jogador cada vez mais fundamental para essa equipe do Chelsea, cada vez mais decisivo. Hoje ele foi 1-0 o gol dele. O melhor em campo, se não foi o Chilwell, para mim, na minha opinião, foi Mason Mount. Ele mostra mais uma vez que não precisa de altos índices de números de assistências e de gols marcados para ser um dos principais meias da Premier League, de ligação, de criação e de participação, envolvimento em jogadas ofensivas. Hoje, novamente, muito ligado, muito envolvido no jogo o tempo todo, conseguiu boas finalizações, conseguiu criar uma grande chance de gol e realmente ele é uma peça-chave do nosso ataque, é a única figura indiscutível no momento, o único titular absoluto daquelas 3 peças no ataque é o Mason Mount. Por fim, um elogio à equipe toda do Chelsea, uma defesa sólida com Mendy, Rudiger, Thiago Silva e Christensen. O Lingard, que vem numa fase iluminada, tentou, mas nada conseguiu fazer. E o Chelsea conseguiu entregar novamente uma boa performance, um jogo correto, buscou o gol quando tinha que buscar, fez o gol e depois conseguiu administrar a vantagem até o final. Conseguiu mais um grande jogo num grande momento que precisava fazer um grande jogo. O time do Tuchel é letal, é fatal e consegue entregar bem em grandes jogos. Fica aí os elogios ao Tuchel, ao tuchelismo, mais um 1-0, mais um clean sheet, mais 3 pontos na conta e em breve mais um primeira análise.